Eu quero, nessa noite, então, convidar a todos vocês a abrirem comigo a palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. E nessa noite, eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: 3 atitudes para conquistar a terra prometida. 3 atitudes para conquistar a terra prometida. Números capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 17. Então acompanha aí comigo, Números capítulo 13, a partir do verso 17. Diz assim: Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe, entrem na região montanhosa, vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, e se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim, foram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, à entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom. Ali viviam Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos, e este lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, e a eles e a toda a congregação mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos comigo. Senhor, nós mais uma vez engrandecemos o Teu nome, bendizemos ao Senhor e declaramos aqui a nossa alegria de estarmos na Tua presença. Pai querido, nós Te apresentamos a palavra que foi lida também, e que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, fale conosco, que a gente possa ser aqui nessa noite desafiado, que a gente possa, ó Deus, ouvir a Tua voz, e que a gente possa também, meu Pai, seguir adiante com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Fala conosco, meu Deus, de maneira poderosa, ensina-nos. É o que nós oramos desde já, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu adiantei então para vocês, o tema nessa noite, basicamente 3 atitudes para conquistar a terra prometida. Claro que aqui o contexto bíblico está falando sobre a terra mesmo, que Deus prometeu para o povo de Israel. Mas, quando nós pensamos nessa realidade de uma terra prometida aqui, nós podemos ir por 2 caminhos. O primeiro caminho é o que é geralmente natural, à luz da leitura do Novo Testamento, de uma terra prometida do Antigo simbolizar a terra prometida espiritual, a Nova Jerusalém, a nossa eternidade com Deus. Mas não é disso que eu quero falar nessa noite, até porque, se fosse assim, 3 atitudes para conquistar essa terra faria com que a gente, então, tivesse um papel completamente ativo na nossa salvação, né? Ou seja,
Salvação dependeria totalmente da gente e não teria absolutamente nada a ver com Deus. Mas não é disso que nós vamos falar aqui nessa noite. Na verdade, quando eu digo aqui sobre conquistar a terra prometida, eu estou pensando nas bênçãos terrenas, temporais, que Deus também tem para a nossa vida. Aquelas bênçãos que, de alguma maneira, Deus já prometeu na sua palavra, ou em outras circunstâncias, Deus tocou no seu coração, Deus falou contigo, Deus mostrou para você de algo que vai ser feito. Então, nesse sentido, nós podemos aprender com o texto que foi lido sobre algumas lições, sobre alguns caminhos, sobre algumas atitudes. E nós separamos aqui então, nessa noite, 3 atitudes, para que você possa também, na sua vida espiritual, no seu dia a dia, buscar conquistar as bênçãos que Deus tem para você. Bom, o texto bíblico conta para a gente sobre a entrada dos espias, de espiões, de homens que Moisés levantou, 12 ao todo, ou seja, nós temos ali um homem de cada tribo de Israel. Eles foram até a terra prometida para ver como era a terra. Eles foram espiar mesmo, foram fazer uma espionagem, foram ter uma ideia de como era lá dentro, foram ter uma ideia da fertilidade do terreno, foram ter uma noção também dos frutos que aquela terra já produzia e também do poderio militar que aqueles homens tinham. Eles foram até lá, ficaram 40 dias, voltaram depois com um cacho de uva, voltaram depois com outras amostras também de alimentos que tinham por ali, e fizeram o seu relatório. A expectativa era de que eles então entrassem na terra e tomassem aquela terra que Deus prometeu para eles. Essa era a expectativa. Já havia cerca de 2 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito e estavam aí passando pelo deserto. Agora era o tempo de entrar na promessa e requerer essa promessa. O problema é que quando esses espias voltaram e trouxeram as amostras e falaram no seu relatório que a terra é realmente como Deus disse, uma terra próspera, uma terra que qualquer coisa que fosse plantado realmente frutificaria. Essa é a ideia de uma terra que mana leite e mel, né? É uma terra frutífera. O problema é que eles dizem que a terra é assim, mas eles colocam muito medo na população, no povo de Israel, dizendo que ali também havia homens muito grandes, gigantes, homens enormes, e que seria impossível entrar naquele lugar, seria impossível conquistar aquilo que Deus havia prometido. Isso fez com que a população ficasse em pânico, fez com que as pessoas que ouviram aquele relatório ficassem com um medo terrível, e gerou uma discórdia, gerou uma confusão tão grande, que a única coisa que Deus fez então com aquele povo foi segurá-los por mais um tempo. Eles ficaram por 38 anos em seguida, rodeando ainda a terra prometida, até a transição entre Moisés e Josué, eles poderem então novamente adentrar na terra e iniciar o processo de conquista da terra prometida. Então veja, aí você consegue entender os 40 anos que se fala na Bíblia do povo rodeando o deserto, né? 2 anos do Egito até a terra prometida, nesse episódio que nós estamos falando aqui nessa noite, dos espias entrando na terra, e depois, como uma espécie de punição, 38 anos eles ficam ainda perambulando. Daquela geração que ouviu falar da terra e até de que entrou na terra para espiar, né, para fazer espionagem, apenas 2 pessoas entraram efetivamente na terra prometida depois, né? Depois que se completaram aí os 38 anos, com mais os 2, os 40 ao todo, que foram Josué e Calebe. E a gente já falou também sobre isso numa outra ocasião. Mas de qualquer maneira, eles deixaram ali o povo em pânico, o povo não pôde entrar naquele primeiro momento, mas a gente pode tirar algumas lições para não cometer o mesmo erro. Deus tem planos para a nossa vida, Deus tem bênçãos para a nossa vida, e a gente pode então também seguir aí um caminho melhor, ter algumas atitudes que vão engrandecer ao Senhor, que vão louvar ao Senhor e que vão nos abençoar. Que atitudes são essas? Primeira atitude que a gente pode encontrar aqui no texto bíblico é a atitude do planejamento. O planejamento é muito importante para a nossa vida cristã. Nós, às vezes, temos a tendência de espiritualizar demais as coisas. Nós olhamos para a realidade da igreja, para a realidade cristã, e por nós lidarmos com questões espirituais, nós, às vezes, simplesmente jogamos tudo na conta de Deus.
e espiritualizamos as coisas que vão acontecer. Quando, na verdade, em muitas situações, nós temos muita responsabilidade. Nós temos deveres. Nós temos ações que são nossas. Certamente você já ouviu aquela piada, que eu sinceramente não acho muito engraçada, de um homem que se dizia cristão e de repente ele está se afogando numa correnteza e ele diz na sua oração para que Deus o salve. Ele pede, Deus me salve, e de repente vem um homem e joga uma corda para ele. Ele fala, não vou puxar essa corda, não vou pegar a corda, porque Deus vai me salvar. E o homem vai embora com a corda. Ele chama o corpo de bombeiros. Vem lá alguém do corpo de bombeiros, joga uma boia. E ele diz, não, eu não vou aceitar essa boia, porque eu orei, Deus vai me salvar. E aí, os bombeiros não sabem mais o que fazer. Estão preocupados com a salvação daquela vida. E de repente vem até um helicóptero por cima, joga a escada, e o homem diz, não, eu não vou colocar minha mão aí nessa escada, porque Deus vai me salvar. E aí, resultado, aquele homem morre, é arrastado pela correnteza. E aí, no outro plano, ele pergunta para Deus, por que é que Deus não o salvou? Porque ele orou e confiou que Deus ia salvá-lo. E Deus respondeu para ele, eu te dei 3 oportunidades de você ser salvo. Eu mandei um homem que estava ali na região, um agricultor que jogou uma corda, você não quis. Eu mandei um bombeiro para jogar uma boia, você não quis. Eu trouxe uma outra pessoa num helicóptero para jogar uma escada e você também não quis. Então há situações da nossa vida que o próprio Deus vai nos dar a oportunidade de fazer, mas exigirá de nós uma responsabilidade. Por exemplo, nós podemos às vezes, numa situação de buscar um emprego, pedir para Deus para que Ele abra as portas. E é natural, e é importante que isso seja feito. Nós oramos para isso. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de mandar um currículo, de procurar a pessoa responsável pelo ambiente, etc. Não tira da gente essa responsabilidade. Há coisas que nós temos que fazer. E o planejamento é uma delas. Não é proibido sonhar, não é proibido desejar algumas coisas, mas o planejamento é essencial. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos Jesus falando sobre a importância do planejamento. Num contexto em que Jesus está falando sobre carregar a cruz, ele fala uma espécie de parábola em Lucas capítulo 14, nos versículos 28 a 32, que eu reproduzo aqui para vocês. Diz assim, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então veja, Jesus, no contexto de dizer que nós temos que carregar a nossa cruz, ele fala até que a gente tem que planejar isso, que a gente tem que calcular se a gente realmente quer ter esse compromisso. Até o compromisso espiritual de carregar a nossa cruz, de matar a nós mesmos, de morrer para nós mesmos, é um compromisso que deve ser calculado e planejado. Nesse caso, Jesus está mostrando o quê? A importância do planejamento. Certamente você já participou de alguma obra, de repente você mesmo teve aí a chance de construir alguma casa, ou um apartamento, ou reformar alguma coisa, e de repente nessa situação aconteceu que você percebeu a importância de sentar e planejar. Quanto eu vou gastar disso? Quanto vai ser a mão de obra do pedreiro, do ajudante? Quanto vai ser o meu gasto com material? Quanto tempo eu vou demorar para isso? E a gente sabe que mesmo planejando, mesmo calculando, mesmo cuidando dos mínimos detalhes, às vezes sai um pouquinho fora daquilo que a gente planejou. Imagina se você não planejar. Imagina se você simplesmente começar uma obra e falar, vamos fazer a obra e vamos tocando aqui de qualquer jeito. Muitas surpresas vão te pegar no meio do caminho. Muitas surpresas. Então, se nós queremos, de fato, alcançar alguma bênção que Deus tem para a gente, não é pecado nenhum que a gente também planeje aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos planejar
para chegar até lá. Veja, Deus tinha prometido para o povo de Israel essa terra. A terra era prometida. Era deles por direito. Mas não eximiu o povo de Israel de planejar uma entrada e conhecer como é que era o lugar. Se a gente fizer uma leitura com calma aqui do que aconteceu, nós vamos encontrar justamente a preocupação de Moisés com relação aos espiões que ele enviou. O próprio Deus diz para Moisés fazer isso, aqui no capítulo 13, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, para cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram chefes das tribos. Qual era o objetivo? Era basicamente ver como era a terra. E aí nós chegamos no texto que nós fizemos a leitura, que nós começamos, que é o 17, que diz assim: subam pelo Neguebe, entrem na região montanhosa, vejam a terra, como ela é. O povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa, má. E como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem, tragam os frutos da terra. Pode perceber comigo aqui que tem um planejamento. E o plano é, vão até lá e vejam como é. Moisés aqui ele precisa agir como uma espécie de estrategista militar, precisa conhecer o ambiente que ele vai enfrentar, ou que ele enfrentaria, porque acabou não enfrentando. Mas ele precisava conhecer. Então a ordem expressa é: vejam como é que é a terra. A terra é boa, a terra é fértil, a terra não é fértil, como é que ela é? Vejam como é o povo. É um povo numeroso, é muita gente. Quantas pessoas aproximadamente vocês imaginam que tem? Vejam se o povo é forte, capacitado. Vejam se eles têm um exército treinado. Ou se são como nós, que ainda não temos um exército tão treinado. Vamos lembrar que o povo tinha saído do Egito há pouco tempo, 2 anos. Não tinha ainda treinamento militar. Então vejam como eles são. Vejam que tipo de cidade eles moram. Se é uma aldeia, se é um povoado, se as casas são pequenininhas, ou se é uma cidade fortificada, se é uma fortaleza, se tem muralhas ao redor. Lembram quando Josué está junto com o povo de Israel para entrar na cidade de Jericó? Jericó era uma cidade fortificada, tinha um muro altíssimo, intransponível, impossível de passar por ele. E aqui nesse caso o que Moisés quer saber é isso: tem alguma cidade fortificada? Tem muros? O que nós vamos encontrar lá? Que dificuldades nós vamos ter? Como que a gente precisa se planejar para atacá-los? Basicamente, então, Moisés está se planejando. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa, mas não nos planejamos. Quero ter um tempo de lazer, quero dar um passeio, mas a gente não se planeja. Quanto eu vou gastar? Quanto tempo eu pretendo ficar? Quanto vai me custar essa viagem? Eu vou de carro? Eu vou de ônibus? Eu consigo ir de avião? Eu tenho condições de pagar que tipo de hotel? Será que eu consigo ficar num resort? Já viram como é que é um resort por aí nas propagandas, Coisa cara. Tem de tudo também, mas é caro. Será que eu consigo fazer um cruzeiro? Hoje em dia baixou muito, De vez em quando passam umas propagandas na televisão também. Mas precisamos de planejamento. Não dá para simplesmente, aleatoriamente, do nada, vamos lá e tomar essa decisão agora de uma hora para outra. Não, o planejamento é essencial. Isso não é um exemplo de lazer que eu estou dando. Mas diversas bênçãos que o Senhor quer dar para a gente, de algum modo também vão exigir da gente algum planejamento. Onde é que você quer chegar? O que você pensa para a sua vida espiritual, matrimonial, para a sua vida profissional daqui a 5 anos? Onde você se vê daqui a 5 anos? Onde você se vê daqui a 10 anos? O que você pensa para a sua vida em todos esses níveis? De maneira a curto prazo, daqui a 1, 2 anos, médio prazo, 5, 6, 7 anos, e longo prazo, 15, 20 anos. Onde é que você quer estar? O que você quer estar fazendo? Até para construir uma família, é importante que a gente se planeje. Não é simplesmente, como a gente disse aqui, fazer as coisas de maneira aleatória. É importante. Então, repense o seu caminho, repense as suas atitudes. Porque essa, por exemplo, pode ser uma atitude que vai te ajudar bastante.
Moisés tinha ciência, tinha consciência de que era preciso planejar o que ele ia fazer. Segundo lugar, irmãos, segunda atitude, só planejar não resolve. A gente ficar apenas sentado numa mesa, calculando, não resolve. Precisamos ter coragem. Essa é a segunda atitude. Temos que ter coragem. Em alguns momentos, nós precisaremos sair da nossa zona de conforto, tomar uma atitude, uma decisão e tentar ver a coisa acontecer. E coragem vai englobar o enfrentamento de muitas coisas. Olhando para o texto bíblico, por exemplo, nós podemos destacar algumas. O povo precisou de coragem para enfrentar muitas coisas. Primeira coisa, precisavam de coragem para enfrentar os gigantes. Veja que eles foram até a terra, viram a terra, trouxeram um relatório positivo da terra. A terra é boa, Moisés. É como se eles estivessem dizendo assim: Deus não mentiu. Deus disse que a terra manda leite e mel. E é isso mesmo, Moisés. A terra é fértil. A terra é uma bênção. Mas tem um problema, tem gigantes lá. O povo precisaria ter coragem para enfrentar os gigantes. Eu não sei qual era a altura daqueles homens. Não tenho ideia. O texto bíblico não deixa essa informação para nós. Chama eles de gigantes. Eu não sei qual era a média de altura também de um israelita naquele tempo. Porque, por exemplo, uma pessoa de 1,60 m, perto de uma pessoa de 2,5 metros, né, para mais, que era a altura de Golias. Golias talvez tivesse em torno de uns 3 metros de altura. Né, aí você pega o Luiz, que tem 2 metros, e acrescenta mais 1 metro, vai dar para você ter uma ideia do tamanho. Alguém de 1,60 m perto dele já vai se sentir pequeno. Eu já me sinto, né? Às vezes eu vou chamar a atenção dele, eu tenho que fazer assim, ó. Imagine alguém com muito mais altura. Então, era uma situação desafiadora. Homens provavelmente também muito fortes. Não sei se você já viu aí alguns filmes de ação, de vez em quando aparecem, né, os lutadores dessa altura exagerada, né? O cara muito forte. Tem também aí alguns jogadores de basquete, um jogador famoso, talvez vocês já viram. Se não viram, depois vai de curiosidade procurar para ver quem que é, um homem chamado Shaquille O'Neal. É baixinho, só tem 2,16 m, praticamente a altura de uma porta. Muito grande, gente. Muito grande. E assim, ele não é apenas alto, ele é forte. O cara já quebrou um monte de tabela por aí afora. Para vocês terem ideia, a NBA, que é onde ele jogou, precisou reforçar as tabelas. Quando ele começou a jogar, diversas vezes ele pendurava e danificava a tabela. Teve tabela que chegou a ser quebrada mesmo em jogo. Tem vídeos aí que vocês conseguem encontrar. Aqui no Brasil ele veio para fazer uma apresentação lá no Rio de Janeiro, há anos atrás, né? E aí numa dessas ocasiões ele foi dar enterrada na cesta, quebrou a cesta, deixou todo mundo sem poder continuar jogando. E era um projeto social, quebrou a cesta de um projeto social, né? Então eram homens muito grandes, provavelmente muito fortes, que deixaram esses homens apavorados, com medo. Agora veja, quando nós falamos de gigante aqui, eu quero que você pense nos gigantes que você enfrenta. Gigantes que também batem na sua porta. Gigantes que também, muitas das vezes, estão ali cercando a bênção que você tanto está almejando conquistar. Tem alguns gigantes. Gigantes aqui pode ser uma coisa simbólica para nós. Não precisa ser um gigante literal. Não precisa ser um homem ou uma mulher muito alta, né? Não precisa ser isso. O gigante aqui é uma coisa simbólica do que você enfrenta no seu dia a dia. Seus medos, por exemplo, todos nós temos medos. Talvez algum medo que você tenha possa ser um gigante. Se isso te paralisa, se isso te neutraliza, se isso impede que você avance, pode ser um gigante. Como é que você tem lidado com esse gigante que vem contra a tua vida? Algum tipo de medo. Talvez uma ansiedade. Tem pessoas que pensam muito no amanhã. E eu estava pensando esses dias, há um filósofo famoso dentro do cristianismo, e teólogo também, chamado Agostinho, lá do século V, que ele dizia que o futuro é um eterno presente, no final das contas, né? Porque pense comigo, eu estava vendo um filme, acho que com meu filho, e falou uma frase sobre o amanhã, que o amanhã nunca chega, não era isso? Uma coisa assim? O amanhã nunca chega, a gente riu, depois eu expliquei o porquê. Porque, na verdade, o amanhã é um objetivo, nós queremos, a gente já começa a planejar o que a gente vai fazer amanhã.
Só que quando virar meia-noite, aí nós vamos continuar esperando o amanhã, que vai ser, como hoje é domingo, virou meia-noite para segunda, o amanhã vai passar a ser a terça-feira. Quando virar para terça-feira vai ser a quarta, e assim sucessivamente. E esse amanhã nunca chega, percebem? Há pessoas que se deixam dominar pela ansiedade. Ficam tão presas no amanhã, que o amanhã deixa elas com gastura, deixa elas passando mal. Por isso que Jesus falou, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que vocês têm de comer, beber e vestir. Ele até comenta, basta cada dia o seu mal. Não é que você não deva planejar, como nós falamos aqui agora há pouco. Podemos planejar. Só não podemos deixar o amanhã, o planejamento, dominar a nossa alma e nos fazer reféns. Deixar a gente numa ansiedade, num estado de ansiedade que vai te machucar. Isso não deve acontecer. Então você fica refém de tudo que vai acontecer lá na frente. Outros problemas que nós enfrentamos. Desavenças. Eu sei que qualquer pessoa que trabalha em qualquer lugar tem suas desavenças. Você pode trabalhar em qualquer ambiente, viu gente? Você pode ser um trabalhador autônomo. Você vai lidar com gente. E alguém em algum momento vai te dar trabalho. Você pode ser um trabalhador numa multinacional que paga super bem. Vai ter alguma chefia, vai ter alguém ali no trabalho que pode de repente ali criar algum atrito contigo. Você pode trabalhar num ambiente eclesiástico. Pode trabalhar num ambiente que é da igreja. Como por exemplo uma faculdade cristã, um seminário, ou a própria igreja em si. Tem igrejas grandes que têm funcionários. Lá onde eu dou aula, por exemplo, agora o prédio ficou exclusivamente para a faculdade, né? Mas quando eu entrei para dar aula 2 anos atrás, ainda funcionava a sede da igreja ali, a sede administrativa. E aí eu passei um dia para fazer entrevista com o pastor que era o coordenador do curso. Ele foi me apresentando a estrutura, o lugar, né? E eu vi um monte de funcionários. Tinha umas 40 pessoas trabalhando lá, né, para aquela igreja. Uma igreja muito grande. Então não pense você, eu estou trabalhando na igreja para a igreja. Aqui eu não vou ter problema. Não, qualquer lugar você vai ter problema. Qualquer lugar você vai enfrentar alguma situação de oposição. Nós só não podemos deixar isso se tornar um gigante. Nós só não podemos deixar isso se transformar numa coisa que nos impeça de avançar, que nos impeça de prosseguir. Gigantes sempre vão nos atingir. Gigantes sempre vão se deparar com a gente. A questão é, o que nós vamos fazer com eles? O povo de Israel aqui não teve coragem suficiente para enfrentar aqueles gigantes. Apenas Josué e Caleb tiveram a coragem necessária. E depois, quando Josué substituiu Moisés na liderança do povo, é que aí uma nova geração adentrou ali para também tomar aquele lugar. Mas e você? Como é que anda a sua coragem? Quando um gigante aparece, o que você faz? Quando um gigante grita mais alto, quando um gigante coloca ali aquela voz imponente e grossa, como é que você reage? Desanima? Desiste? Retrocede? Sai correndo para trás? Age igual uma criança, não vou querer mais isso? Ou você tem coragem e maturidade para enfrentar? Que tipo de atitude você tem perante os gigantes da vida? O povo de Israel também precisava ter coragem para enfrentar o pessimismo. O pessimismo às vezes pode ser um gigante também. O que é o pessimismo? É aquela mania de péssimo. É a mania de que tudo é ruim, de que tudo vai dar errado, de que sempre tem um defeito. É diferente, para a gente vencer aqui o pessimismo, nós podemos ser otimistas, pensar de maneira positiva. O otimista não necessariamente é um romântico, são duas coisas diferentes. O romântico não vê problema. O romântico não enxerga nenhuma situação ruim. Ele romantiza tudo. Ele não enxerga os defeitos. E aí quando o defeito aparece, é como se fosse um soco no estômago. Alguém já tomou um soco no estômago? Uma vez eu estava jogando basquete, não foi um soco. Mas eu entrei para fazer uma cesta, pulei bem alto. O rapaz foi se defender, ele fez assim. Não sei se com maldade, até hoje eu não sei, mas ele fez assim com o cotovelo, bateu na boca do estômago. Gente, eu caí no chão e fiquei lá um tempão assim.
uma dor horrível aqui, realmente uma dor muito forte, né? Mas o romântico é como se fosse isso. Ele romantiza tudo, ele vê tudo belo, bonito, sem defeitos. Quando a realidade aparece, é como se fosse um soco na boca do estômago. Dói bastante, até a pessoa se recompor, demora um pouquinho. O otimista não, o otimista ele pode ser realista. Ele pode pensar positivo, mas olhando para a realidade. Opa, eu sei que pode ter essa dificuldade, eu sei que pode ter essa barreira, eu sei que pode ter essa oposição, mas eu vou assim ainda mesmo. Já o pessimista não, o pessimista ele é negativo para tudo. Só encontra defeitos. Veja, o povo de Israel, na verdade não o povo, mas os espias, 10 dos espias, eram 12, 10 deles concordaram que a terra era boa, que a terra era tudo de bom, como nós falamos, mas que a terra tinha um monte de problema, um monte de dificuldade. Presta atenção comigo o que eles disseram. Lá no versículo 27, aí do capítulo 13. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. E esses são os frutos dela. Imagina, eles voltaram com um monte de fruto, trouxeram ali aqueles cachos de uva grandão, mostraram que a terra realmente é produtiva, frutífera, mas deixaram o belo, o bom, ser simplesmente ignorado pelos desafios e pelas dificuldades que eles encontraram. O pessimista tem essa mania, a mania do péssimo, a mania do defeito. Então o pessimista não consegue olhar para uma coisa boa por muito tempo, porque ele vai olhando uma série de outras coisas ruins que estão ao redor. E aquele monte de coisas ruins que estão ao redor são as que vão falar mais alto. Presta atenção na continuidade do relatório deles, versículo 28. Versículo 27 eles disseram: lá realmente a terra é boa. Olha só a amostra que a gente trouxe. Mas o povo que habita na terra é poderoso. Primeiro defeito que eles encontraram. O povo que habita lá é poderoso, não dá para enfrentar. Segunda coisa, as cidades são muito grandes e fortificadas. Segundo defeito, as cidades são enormes. Tem muros, não dá para entrar. Próxima coisa, também vimos ali os filhos de Anak, que eram os gigantes. Já encontramos 3 defeitos, gente. O que mais? Eles vão continuar aqui, 29 agora. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. É um problema. Quarto problema, né? Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Já temos aqui mais um 5º problema. Ou se a gente pensar em cada povo como um problema, a gente aumenta aqui, né, para 7 problemas. Vamos fechar em 7 aqui. Os cananeus habitam perto do mar. 8º problema. E também na beira do Jordão. 9º problema. Vocês conseguem perceber? Os caras conseguem encontrar mais problema do que coisa boa. A terra é boa, Moisés. A terra é fértil, Moisés. Olha os frutos, como é que são abençoados, Moisés. Mas no meio de algumas coisas boas, eles conseguiram encontrar um monte de coisa ruim. 9 coisas ruins aqui, contando junto com vocês. 9 coisas ruins. E o problema é que esse tipo de pessoa, às vezes pessimista, é o tipo de gente que nunca traz solução. São pessoas ótimas para trazer problema, mas não são boas para trazer solução. Eu lembro de uma pessoa que congregou com a gente lá em Minas. E essa pessoa era desse jeito. Vivia trazendo problemas. Pastor, porque falta isso na igreja. Pastor, falta aquilo na igreja. Pastor, falta aquilo outro na igreja. Pastor, não tem isso na igreja. Pastor, não tem aquilo outro na igreja. Pastor, tem esse problema acontecendo. Eu falava assim: tem alguma solução? Tem alguma dica? Tem alguma recomendação? Nunca tinha. Só tinha problema. Uma outra pessoa uma vez veio reclamar para mim do banheiro. Porque o banheiro é assim, porque o banheiro é assado, porque o problema tem... falta limpeza e etc. Eu falei: é mesmo? Falta? Solução. Não tem. E eu recomendei que a esposa dessa pessoa cuidasse da limpeza. Em todo o tempo que a pessoa ficou na igreja, nunca se envolveu com a limpeza da igreja. Preste atenção nessa situação. Pessoas pessimistas vão sempre trazer problema, mas nunca vão trazer solução. Vão ficar apenas apontando defeitos. Vão ficar apenas encontrando picuinha, mas não ajudarão a resolver as situações. Se nós quisermos avançar, se nós quisermos chegar na promessa que Deus tem para a gente,
nós precisamos efetivamente também vencer o pessimismo. Enfrentar corajosamente o pessimismo. Muita gente vai parar vocês aí, ao longo da vida de vocês, parente, familiar, colega de trabalho, para desanimar, para desiludir, para dizer não vai dar certo, desiste. Parece até que é um enviado de Satanás, né? Satanás que tem essas manias de enviar esse tipo de recado. Não dá certo, desiste da igreja, desiste da obra de Deus, desiste de servir ao Senhor. Para que você está orando? De vez em quando a gente encontra umas pessoas assim. E o que você vai fazer? Vai dar ouvidos ao pessimismo? Ou vai dar ouvidos à voz de Deus? Ou vai dar ouvidos àquilo que Deus prometeu? Se Deus prometeu, irmãos, a coragem e a confiança nele são suficientes. Esse é o ponto. Terceira situação aqui, que envolve a coragem. Nós vimos aqui que o povo de Israel precisou ter coragem para enfrentar os gigantes, precisou ter coragem para enfrentar o pessimismo, precisava também de coragem para enfrentar a si mesmos. É fácil a gente também dizer que a culpa é do outro, né? É fácil a gente dizer que os desafios que nós enfrentamos são sempre externos. Nem sempre. Em alguns casos, os desafios que nós temos são internos, vem da gente mesmo. Vem de fábrica aqui, né? De fábrica caída, de fábrica corrupta. Vem da gente aqui como pessoas corrompidas pelo pecado de Adão. Às vezes a nossa autoestima pode servir aí como uma armadilha. Lembra dos dias de Davi, reinando em Israel? Ele queria fazer o bem para os familiares, para algum familiar que eventualmente ainda estivesse vivo, da família de Jonatas. Não é o nosso irmão Jonatas aqui, né? É o Jonatas, amigo de Davi, filho de Saul. Davi foi tão amigo de Jonatas que a palavra de Deus diz que as suas almas eram ligadas, né? Uma expressão ali para dizer que é como se eles fossem amigos do peito, né? Um hebraísmo, pensando na nossa cultura como se fossem isso. Os caras eram tão ligados que eram amigos do peito. Tinha uma liberdade tão grande de um falar para o outro, um carinho enorme um pelo outro, uma confiança grande um pelo outro. Quando Jonatas morreu, quando a família de Jonatas morreu, aquilo deixou Davi muito magoado, muito triste. E lá na frente, ele se lembra do seu amigo e fala: eu queria abençoar a família de Jonatas. E pergunta para alguém: tem alguém ainda da família de Jonatas que sobrou? Tem algum descendente dele por aí? Tem um rapaz aí sim. Manda trazer ele aqui. O homem se chamava Mefibosete. Um dia eu prego sobre ele aqui. Mefibosete chegou naquele ambiente real, na corte, talvez com um pouco de medo, pensando que Davi poderia fazer alguma coisa de ruim contra ele, já que Saul perseguiu Davi a sua vida quase toda, não é? Mas não, pelo contrário, Davi queria abençoar o rapaz. E o rapaz tinha um problema de autoestima. Ele tinha um problema de paralisia. Ele bebezinho, quando os filisteus estavam invadindo a terra de Israel para atacá-los, a cuidadora, a babá, a ama, né, pegou ele no colo, saiu correndo, tropeçou, o menino caiu e machucou os pezinhos. Então ele ficou com algum probleminha na perna. E já na fase adulta agora, por estar numa cultura que não se falava, não existia o que a gente pensa hoje de acessibilidade. E obviamente que hoje nós estamos ainda muito atrasados, se formos pensar nesse ponto, né, de acessibilidade. Imagina naquela época, há milhares de anos atrás. Naquele tempo, então, não tinha absolutamente nada. A pessoa ficava meio que à mercê da sociedade, dependendo da ajuda das outras pessoas. Quando ele chega na presença do rei, ele diz assim: o que o Senhor quer com um cão morto como eu? O que é um cão morto, gente? Tem alguém que gosta de cachorro aí? De pet, animal de estimação? Quem tem aí? Cachorrinho? Algumas pessoas têm. Quem gosta? Quem não tem, mas gosta? Aí é eu, né? Eu não tenho, mas eu gosto, né? Agora, um cachorro morto serve para quê? Um cachorrinho vivo, seja ele pequenininho ou grandão, né? Tem muitas utilidades. Seja para fazer companhia, né? Tem uns bichinhos muito inteligentes, a gente vê uns vídeos por aí, tem hora que nos surpreendem bastante, né? E muita inteligência, a gente vê cada coisa absurda. Mas enfim, tem muitas utilidades. Tem cachorros que são treinados para ajudar pessoas com outras deficiências, né? Por exemplo, gente que tem deficiência visual. Tem cachorro que é guia, né? Tem uma série de situações que nós podemos encontrar de utilidade para esses animais. Mas agora, um cachorro morto.
Serve para quê? Aquele rapaz olhava para si. Ninguém chamou ele disso. Ele disse de si mesmo: eu sou um cachorro morto. Que seria o mesmo que dizer: eu sou um imprestável, Davi. Eu não sirvo para nada. Veja, às vezes, tem problemas externos. Às vezes nós encontramos problemas espirituais, gigantes espirituais. Às vezes nós encontramos problemas de pessoas ao nosso redor, como foi narrado. Mas às vezes alguns problemas estão em nós mesmos. Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Em Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo disse que a maneira como nós nos enxergamos deve estar em equilíbrio. Ninguém deve enxergar a si mesmo além do que convém, mas deve se enxergar de maneira sóbria, de maneira sadia, de maneira saudável. Como é que você se vê? Você não pode se ver nem lá em cima muito bom, eu sou o cara. Você não pode se ver como a última Coca-Cola do deserto. Sem mim ninguém faz nada, eu sou tudo, bendito seja eu, glória a mim, né? Tem gente que pensa assim. Tem gente que se acha Deus, alguns têm certeza, e isso não é bom, como também o inverso também não é bom. Aquelas pessoas que não se enxergam boas em nada, que olham para si e como Mefibosete dizem: eu não sou nada, sou imprestável, eu não consigo, eu não tenho força, eu não consigo fazer, eu não sei fazer, eu não tenho condições. Tem gente que às vezes se vê assim, lá embaixo, se vê como nada, como lixo. Veja, esses homens de Israel se viram assim também. Lá em Números capítulo 13, versículo 33, a gente leu até o 30, vá comigo aí até o versículo 33. Está escrito assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Lembra que eu disse aqui, eu não sei a altura deles. Os homens eram gigantes, não sei a altura. Tudo é uma questão de perspectiva, né? Uma questão de perspectiva. Certamente uma pessoa mais baixa, eu como joguei basquete, lidei com gente alta, sempre tive a dificuldade, eu sei que talvez vocês não vão entender plenamente o que eu vou dizer, mas lá no basquete, a posição que eu gostava de jogar mesmo era de armador, que era a pessoa que pega a bola e vai levando, né? Que vai direcionando o time, vai para cá, vai para lá. Eu sempre gostei de jogar de armador, tinha habilidade para levar a bola, etc. Mas pela minha altura, que não é uma altura muito alta para isso não, tá? Às vezes nos times ali que não eram profissionais, o pessoal me colocava para jogar de pivô. O que é o pivô? Geralmente o pivô é aquele que joga mais no meio ali, perto da cesta, no garrafão, o cara maior, né? Então vocês imaginam, gente, às vezes eu com 1,90 jogando contra gente de 2 metros, 2,08 metros, 2,05 metros. A diferença é muito grande. Às vezes eu me sentia pequeno perto deles, né? Mas o que eu acabei de falar aqui agora? É questão de perspectiva. O que eu entendi? Eu lembro até hoje, num torneio que a gente foi disputar em Minas Gerais, contra o time de Juiz de Fora. Nós estávamos numa outra cidade, e o time de Juiz de Fora tinha um pivô de 2,05 metros. E aí eu tive que marcar esse rapaz. 2 metros, é mais alto que o meu filho ainda, hein? Um pouquinho mais alto do que ele. E eu marcando ele, pensei, bom, o que eu não posso fazer é deixar ele subir. Ele é muito grande. Se ele levantar a mão, eu vou ficar em desvantagem. Então o que eu fazia? Perspectiva, lembra? Marcava embaixo. Antes dele subir com a bola, travava ele aqui no chão, para não deixar ele subir. Perspectiva. Como é que a gente se enxerga? Eu poderia ter olhado para aquele homem grande e falar, eu sou pequeno, eu sou muito menor, ele tem muito mais vantagem do que eu, não vou conseguir marcar. E vou ficar fazendo corpo mole. E a gente levaria muita desvantagem. Mas é perspectiva. Veja, ninguém disse para esses homens que eles eram como gafanhotos. O texto aqui em momento nenhum diz, olha, alguém diz para você que você é um gafanhoto. Não está escrito isso aqui. Aqui está dizendo que eles se viram, se acharam como se fossem gafanhotos. Eles olharam para os homens grandes e sentiram o impacto, se diminuíram, se sentiram menores, se inferiorizaram. Foi isso que aconteceu.
Como é que você se vê? Você se sente inferior? Você se inferioriza? Ou você se coloca na posição correta de filho de Deus, de filha de Deus? Nem acima disso. Nós não somos mais do que isso. Nós somos servos do Altíssimo. Não tem ninguém especial aqui. Às vezes eu vejo no meio aqui, principalmente da nossa denominação, e de outras denominações também, que usam alguns títulos, né? Algumas pessoas enchendo o peito, como se elas fossem mais especiais. Por exemplo, na Igreja do Nazareno, o ministro ordenado geralmente é chamado por um pronome de tratamento. Aqui na igreja vocês nunca me chamaram assim, eu também nunca fiz questão e nem faço, que é reverendo. Reverendo é um pronome de tratamento, irmãos. O ministro ordenado, seja o presbítero, seja o diácono, como ordenados, são chamados de reverendo. Ok? Ou reverenda, se for mulher, né? Tem gente que faz questão absoluta. Gente, para mim é uma alegria ter sido ordenado. Mas para mim é muito mais importante ser servo de Deus. Para mim é muito mais importante entender que, olha, esse aqui é o meu limite maior, servo de Deus. Estou tentando todos os dias ser mais amigo de Jesus. Porque Jesus disse para os discípulos, eu não chamo mais vocês de servos, chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Todo dia eu quero ser mais amigo de Deus. Mas pompas, títulos, isso aí deixa para lá, irmãos. Mas também não preciso me menosprezar. Não preciso olhar para mim e dizer, eu não sou nada, eu sou inútil, não consigo fazer nada. Não é por aí. Paulo disse para a gente ter um equilíbrio para saber estar aqui no meio, nem além e nem aquém, nem acima nem abaixo, de como nós nos enxergamos. Esses homens se enxergavam como gafanhotos, como uma coisa insignificante. O que é um gafanhoto perto de um homem que talvez tivesse mais de 2 metros de altura, hein? Imagina aí um gafanhoto perto do Luiz, que tem 2 metros. Um gafanhotozinho, pequenininho assim, não é nada, né? Perto dele. Mas lembra que eu disse sobre perspectiva? Perspectiva faz diferença. Quantos hebreus saíram do Egito? A gente não tem uma unanimidade com relação à quantidade de pessoas, tá? Tem uma variação aí de estudiosos. Alguns vão chegar aí a um número de 1 milhão, outros 1,5 milhão, 2 milhões, e aqueles que são um pouco mais otimistas como eu, chegam na ideia de 3 milhões de hebreus. É o que eu acredito. Quando a gente faz uma conta ali no livro de Números, o livro de Números é o livro do censo do povo de Israel, tá? Então eles vão fazer a contagem de pessoas de uma certa idade para cima. Pessoas que tinham idade para trabalhar, idade para servir no campo militar. Não havia uma contagem de mulheres, de crianças. Então quando a gente faz ali a conta, eu acredito que dá para chegar nos 3 milhões. Levando em consideração essas pessoas que não eram contadas. Eu acredito que em torno de 3 milhões. Mas vamos ser mais conservador aqui. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Que seja 1,5 milhão de habitantes. Alguém já viu alguma vez um vídeo de uma nuvem de gafanhotos atacando uma lavoura? Alguém já viu? A lavoura verdinha, bonita. E de repente o que acontece? Vem aquele monte, até escurece assim, né? Fica até enegrecido assim, de tanto gafanhoto que vem junto. Aí vem aquele monte andando, né? Voando assim para um lado e para o outro. De repente, ó. Quando você assusta, o que aconteceu com a lavoura? Ficou sem nada. Questão de perspectiva. Lembra que eu disse que eu marquei o rapaz lá, bem mais alto do que eu? Olha, ele é grande. Lá em Minas a gente brincava assim, né? Você é grande, mas não é 2. Eu fui para cima dele pensando isso. Você é grande, mas não é 2. Vou te marcar embaixo. Eu dei trabalho para ele, viu? Dei trabalho para o rapaz. Ele não conseguiu fazer muita cesta. Eu pegava ele embaixo. Evitava a bola chegar nele. Marcava mesmo em cima, a bola não chegava. Agora, e aqui? Se esses israelitas tivessem pensado, ok, parecemos gafanhotos mesmo. Mas o estrago que uma nuvem de 1,5 milhão de gafanhotos, ou 3 milhões de gafanhotos pode fazer, é enorme. Principalmente porque não são gafanhotos que estão indo sozinhos, mas estão indo no poder de Deus. Questão de perspectiva.
Como que tem sido a sua vida? Que desafios você tem tido? Que situações você tem passado? Perspectiva, você não está sozinho. Deus está contigo. E se o Senhor está contigo, irmãos, não é a pergunta que o autor da Bíblia, que o autor de um livro da Bíblia faz? Se Deus é por nós, vamos de novo, se Deus é por nós, mais uma vez bem forte, que é para ele, se Deus é por nós, é isso que os israelitas tinham que ter em mente. Se Deus está conosco, quem são esses gigantes? Nós seremos uma nuvem de gafanhoto e tomaremos o que é nosso. Se Deus tem promessa para a tua vida, se Deus tem bênção para a tua vida, comece a mudar a tua perspectiva. Outra questão que esse povo tinha que ter coragem para enfrentar. Em quarto lugar aqui, eles tinham que ter coragem para enfrentar a desistência. Desistência. Quem é que nunca pensou em desistir, gente? Quem é que nunca pensou? Talvez só a pessoa que entregou a vida para Jesus agora, né? Entregou a vida para Jesus agora. E aí 1 segundo depois, 1 minuto depois, 1 hora depois, está naquela alegria estonteante, inigualável. Não tem como ele pensar em desistir. Mas eu tenho certeza que você, nos seus anos de cristão, no seu tempo de vida servindo a Deus, em algum momento, Satanás já soprou no teu ouvido, desiste. Para. Volta atrás. Ou talvez o cansaço. Talvez o cansaço espiritual. Talvez o cansaço de envolvimento. Talvez o cansaço de às vezes parecer que está sozinho. Lembram de Elias? Elias passou por isso. Se sentiu sozinho. Foi lá, desafiou os profetas de Baal, na frente de todo o povo de Israel, falou, ó, se Baal é Deus, ele vai responder com fogo. Mas se Deus é Deus verdadeiro, ele vai responder com fogo. O povo, aleluia, é isso aí, queremos, é isso aí mesmo. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Aí Baal não fez nada. Deus fez fogo cair do céu. Deus fez o fogo lamber a água que estava ali no sacrifício. E cadê o povo? O povo não se voltou para Deus. Elias saiu desanimado, desiludido. Falou, não é possível, eu estou sozinho, estou batalhando, estou envolvido, nada acontece. Esse povo não muda. Desanimado, pensando em desistir, deitou debaixo de uma árvore e pediu para si a morte. Gente, vontade de desistir. Quem é que nunca pensou em desistir? Talvez o cansaço físico, mental, espiritual possa ter pego você em algum momento da sua vida. Mas o mesmo Deus que renovou Elias pode nos renovar também. O povo de Israel aqui não teve cuidado. Em Números capítulo 14, versículo 4, uns diziam aos outros, logo depois desse episódio aqui, do relatório, né, deles dizerem dos desafios que tem. Então o povo de Israel, um olhou para o outro e disse assim, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Que absurdo, gente. A quantidade de coisas que esse povo já tinha visto. A quantidade de milagres que esse povo já tinha presenciado. Isso aqui, no mínimo, é uma ingratidão terrível. De virar as costas para Deus. Dizer, já que Deus não está fazendo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, vamos desistir, vamos voltar atrás, vamos para o Egito. Ainda bem que tinha pelo menos 2 homens corajosos ali, Josué e Caleb, que rasgam suas vestes e dizem, de maneira nenhuma nós vamos fazer isso aí, vamos seguir adiante. Se Deus disse para a gente que vai nos dar a terra, Ele vai confirmar essa promessa, vamos confiar em Deus e vamos para cima. Lá na frente, quando Josué assume a liderança, vocês vão lembrar, preguei sobre isso ano passado. Quando Josué assume a liderança do povo de Israel, e eles estão entrando em batalhas, estão conquistando territórios, Caleb chega para ele, 40 anos já se passaram,
A idade dele já era cerca de 80 anos. Ele diz para Josué: Josué, eu já estou velho, já estou com 80 anos, mas a minha força continua sendo a mesma. Venceu o desafio da desistência. Lembra que eu disse? Nós não podemos ser românticos. O cristianismo não é fácil. Viver o evangelho não é tão fácil. Jesus nos alertou. Jesus nunca pregou: vem para mim que agora a sua vida vai ser um mar de rosas. Jesus nunca pregou isso. Pregou? Você já leu sobre isso nos evangelhos? Eu não. O evangelho que eu li, Jesus disse: até que veio trazer a paz. Mas em outra circunstância, ele diz: eu não vim trazer a paz, eu vim colocar a nora contra a sogra, o irmão contra o irmão, o pai contra o filho. Pensando no contexto do evangelho, quando alguém se converte e o parente não aceita a conversão, tá? E o parente que não é cristão não aceita a conversão. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos ter essa força em Deus. Ele nos dá a energia necessária para vencer as situações de desistência que vêm contra nós. Quando a desistência bater na tua porta, quando a desistência bater na tua mente, dobra o teu joelho, ora, fala com Deus: Senhor, não deixe isso acontecer. Me dá força para prosseguir. Me dá sabedoria para lidar com as situações. Mas não baixe a guarda. Não desista. A gente poderia até cantar aqui o louvor da Ludmila Ferber, né? Quem não conhece, depois procura para ouvir. Não desista, não pare de lutar. Amém? Pois ouve esse louvor. E para a gente fechar aqui, nesta noite, eu disse que nós precisamos de 3 atitudes. A primeira atitude, planejamento. A segunda atitude, coragem. E nós falamos de coragem para enfrentar várias coisas, não é? Falamos de coragem para enfrentar os gigantes, para enfrentar o pessimismo, para enfrentar a nós mesmos, para enfrentar a desistência. Terceira e última atitude que você e eu precisamos ter. Diga comigo: fé. Diga novamente: fé. Agora diga com fé: fé. Terceira atitude que nós precisamos ter: fé, irmãos. Mas o que é fé, pastor? A Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tem que ter fé. Tá bom, pastor, mas não respondeu a pergunta ainda: o que é fé? Hebreus capítulo 11 também, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que é fé então? Primeira coisa que o autor da carta diz, é a certeza. Que certeza? A certeza no sentido de uma firmeza de algo estabelecido. Imagina que você chegou, pegou uma bandeira, fincou ela ali, e ela está estabelecida, fincada naquele lugar, não tem como sair dali. A fé é aquilo, enraizado, estabelecido, fincado. Nada pode tirar, nada pode abalar essa fé. O que é fé? É essa convicção, então. É essa certeza de coisas que você está aguardando acontecer. Deus falou para Abraão que ele seria pai de multidões. Abraão ficou na expectativa, ficou esperando. Ficou crendo, aguardando o tempo de Deus. Eu tenho certeza que Deus já falou alguma coisa no seu coração ao longo dessa jornada cristã. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida Deus já tocou no seu coração e disse para você planos que Ele tem para você. Se Ele não disse ainda, está faltando você buscar um pouquinho mais de comunhão com Deus. Está faltando você buscar um pouquinho mais de presença de Deus na sua vida. Porque Deus fala com a gente, irmãos. Deus continua falando hoje. Deus não está morto. Amém? Deus é completamente vivo. Ele fala conosco. Ele queima o coração da gente. Ele dá direção para a nossa vida. Ele mostra planos que Ele tem para nós.
E quando ele fala para a gente, o que a gente tem que ter de atitude? A espera, o aguardo, a convicção. Se ele disse, ele vai fazer. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. O que mais que o autor diz aqui? Que a fé, além de ser essa certeza que nós mencionamos, é também a convicção de fatos que não se veem. Você está vendo Deus aqui agora? Deus, fisicamente, materialmente? Não, mas eu não preciso ver. Preciso ver. Eu sei que Ele existe. Eu sinto Ele, inclusive. Em João capítulo 3, Jesus falou para Nicodemos que o Espírito Santo é como se fosse o vento. Você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai, mas você sente o vento. Amém? Eu não estou vendo Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse que aqueles que são puros de coração verão a Deus. Verão como? Verão Deus atuando, agindo, operando. Eu, pelo menos, já vi Deus fazer alguma coisa. E você, já viu? Já viu Deus fazer alguma coisa na sua vida? Já viu milagres acontecerem na sua vida? Irmãos, em breve eu quero trazer uma palavra aqui sobre alguns milagres que eu já experimentei na minha vida e sobre o que é milagre, para a gente compartilhar testemunhos. Porque esse nosso Deus é vivo, Ele continua fazendo essas coisas. Continua fazendo. O fato aqui é que fé é uma convicção de coisa que eu não estou vendo. Talvez eu ainda não estou vendo o milagre. Não com os olhos humanos, com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, eu estou vendo. Eu sei que no momento de Deus, essa promessa vai chegar. Eu sei que no tempo dele, vai ser concretizada. Olha como é que o povo de Israel não, na verdade Josué e Caleb lidaram nessa circunstância, demonstrando fé. Números capítulo 14, versículos 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se espiar a terra, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Isso aqui é uma palavra de fé. Os gigantes já estavam derrotados? Ainda não. Mas lembra que eu falei de perspectiva? Olha a perspectiva de Josué e Caleb. Eles podem até ser grandões, mas vão ser como pão. Já viu quando você acorda de manhã com fome, vai tomar café, faz ali um pão, 2 pães e ó, mastiga? Quer dizer, vai ser como pão. Nós vamos devorar esses homens, nós vamos partir para cima e vamos ganhar as batalhas. Por quê? Porque a gente é forte? Não. Por quê? Porque nós somos poderosos? Não. Por quê? Porque nós temos um exército fortemente armado? Muito menos, porque eles não tinham. Por que então que Josué e Caleb tinham essa convicção de que se eles entrassem na terra, eles a dominariam? Porque a proteção deles, dos adversários, tinha ido embora. Mas o Senhor estava com eles. Deus está contigo? Deus está contigo? Deus é contigo? Pois se Ele é, se Deus é por nós, quem será contra nós? São essas 3 atitudes que você precisa ter para vencer as adversidades que vão chegar e para que você também consiga conquistar a bênção que Deus te deu. Pelo menos essas 3 atitudes. Coloque isso em prática. Tenho certeza que a sua vida vai ser melhor. Irmão Edson, por acaso tem esse louvor que eu citei da Ludmila Ferber aí no computador? Se tiver, coloca ele pra gente. Tem não? Hã? Eu não estou ouvindo, gente. Está dizendo que não tem? Ludmila Ferber. Não desista, não pare de crer. Não desista, não pare de crer. Fique de pé, irmãos, vamos orar. Se eles conseguirem ali, eles vão soltar o louvor e a gente vai adorar juntos.
Se não conseguirem, não tem problema, a gente ora, porque a oração é que é o mais importante aqui, e nós vamos clamar ao Senhor para estar à frente cada vez mais das nossas batalhas, tá bom? Se não tiver no computador, você conseguir baixar também, Edson, a gente vai ouvindo aqui. Mas eu quero te convidar a orar. Não sei como é que têm sido as suas batalhas. Eu não sei se alguns gigantes têm se levantado contra a sua vida. Não sei se alguma situação tem atacado a tua família, a tua saúde, a tua fé. Mas nessa noite, eu sei quem peleja por nós. Eu sei quem está à frente dessa batalha. Eu sei quem nos guarda, quem nos protege, quem nos guia, quem nos dá toda a direção. E esse é o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que está presente aqui no nosso meio, irmãos. Eu queria convidar você a orar.